Se, Tá. se você tem um negócio, você quer que seu negócio seja reconhecido, a pessoa chega lá e digita no Google: quero balão de festa, quero um bolo de festa, melhor cafeteria do seu bairro. Se você quer isso, Caramba, você precisa estar com o seu negócio no Google, tá? Então o meu chame o negócio. Giovanni, vem para Impulse Maps e vem alavancar o seu negócio. Quero ver se vai deixar isso aí mesmo. Claro que vou deixar, ué. É Então tá bom. a, é a propaganda do seu negócio. Isso. Por Tá bom. Muito bom. O meu negócio é Agradeço. esse mesmo. Então você curte, se inscreva. Não, o seu negócio. É que você não abriu o seu negócio, né? Não, mas também não quero, não. Quer empreender, não? Não deixo pra você. E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Eu sou o Giovanni e eu tô fingindo que eu não acabei de gravar um vídeo só com a camisa de baixo. Peguei um blazer aqui que eu uso no trabalho pra gente gravar outro, que eu não vou ter que tirar porque eu não tô aguentando calor, então é a mesma camisa do vídeo anterior. Mas é Beleza? outro vídeo. Pode É, ficar no vídeo que é outro assunto. eu só não aguento o blazer, gente. O calor não vai deixar. Nossa, tá muito calor Ô, assim. Giovanni, você mora em Curitiba, irmão. Não tem lugar frio mais, não. Sim, sim, verdade. Bora resenhar. Bora resenhar que hoje a gente vai falar de mais um livro do Luciano Subirá. Não é, não. Gosta. É sim. Não, confere a sua capa. Eu vou explicar, calma. Mais um livro do Luciano Subirá que a gente gosta, porém, nesse livro, que é o Rumo aos 120 anos, quem Ele é escreve, coautor só, ele é o segundo autor. ele é o segundo autor. Quem escreve O esse livro é o livro Dr. Marshall. Aldrin Marshall. Giovanni é da Igreja do Homem, então ele sabe melhor que eu. Do Dr. Audrey Marshall? Não sei se Não, ele do congrega aí. Luciano Subirá. Ah, sim. É, ué. É, congrega comunidade alcance hoje. Chique, né? Não, Mas, irmã, é mais um lá. mas é Hoje eu sou chique. mais um. Né? Não Mais um interessa. membro É mais um lá, né? chique, igual os outros membros de lá, é tudo chique. Eu acho bacana ser da alcance, acho bacana. É que Jesus É não mais deixou eu ir igreja, para irmã. Curitiba. É mais igreja. Jesus não deixou eu ir para Curitiba, senão eu ia É, estar é na mais, é alcance. mais legal a sua igreja que é um carro. Hã? Mais legal a sua igreja que é um A carro. minha igreja também é demais. O C3. N Creative Technology. Sim, inclusive siga a gente nas redes sociais, C3 São Bernardo. C3. E então vamos falar então desse livro, Rumo aos 120 anos, do Dr. Aldrin Marshall, Ah, Marshall Marshall. e Luciano Subirá. Você não leu, né, ainda? Esse aqui também não. Mano, eu não sei se eu vou até os 120, né? Do jeito que eu tô indo. Eu preciso melhorar para tentar chegar. Esse Inclusive, aqui. a pergunta que talvez a gente coloque na capa, me lembra disso, Hum, que eu tenho que montar as frases, é até quantos anos você vai viver? sim. Até quantos anos você vai viver? Essa é a pergunta. Sim. Mas tudo bem. Esse livro, ele fala sobre sua vida, né? Como você tem vivido a sua vida. Minha vida. Isso, a sua vida. Como você tem vivido a sua vida. Em especial, a sua vida física, né? O seu corpo, né? Como você tem vivido e lidado com isso. E o Dr. Aldrin Marshall, acertei? Mas só de doutor Aldrin. Mas só de Dr. doutor Aldrin. Aldrin. Fica o último é que é melhor. Vai ser melhor. O Dr. Aldrin, ele é pastor, mas ele também é médico, né? E aí ele vem escrever esse livro com esse olhar, um olhar de um médico querendo cuidar de você, cuidar da sua saúde, vem trazendo informações importantes para a sua saúde física, mas isso vem à luz da Bíblia. Então, isso é muito Uhum. interessante, porque aí os capítulos, ele sempre vai falando sobre a questão de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, para você parar de viver no automático, né? Até mesmo porque nós, como cristãos, não devemos viver uma vida no automático, né? Ler a Bíblia por orar, né? Fazer as coisas por fazer, né? A gente precisa ter um propósito, ser intencional. Então, ele fala sobre isso. Ele fala sobre mudanças, né, que são necessárias na nossa vida. E aí ele começa, então, a abordar temas, da nossa saúde. Ele aborda tema da alimentação, do envelhecimento, sobre o sono, sobre a água, sobre a atividade física.
E o que é mais interessante nesse livro é que ele realmente é um guia médico para nós vivermos uma vida melhor. Então, por exemplo, tem uma página, uma parte do livro que ele vem falando sobre vitaminas. As vitaminas que o nosso corpo precisa, a fonte alimentar onde nós vamos encontrar essa vitamina, a indicação para a gente tomar, né, para a gente comer esse alimento. E ele faz isso em todo o livro. Quando ele vem falando de alimentação, ele fala de alguns alimentos, sobre o sono, ele vem trazendo estudos sobre o sono. E aí ele fala também sobre a importância de você fazer jejum, né? Como o jejum ele é bom para o seu organismo, o jejum mínimo, né? Que seria um jejum ali de 12 horas, para o seu corpo dar aquela descansada, equilibrada, antes de você comer de novo. E é aí, né, no finalzinho do livro, que o Luciano fala sobre o jejum nos aspectos espirituais. Como a gente já Uhum. falou sobre a cultura do jejum, eu Vai lá e vê. vai lá e vê, porque ele fala sobre específico, né? Ele vem falando muitas coisas naquele livro da cultura do jejum. Aqui ele só traz realmente um apêndice de tipo assim: olha, ele falou tudo isso sobre a saúde, tudo isso sobre alimentação, mas além disso, o jejum ainda pode contribuir para aspectos espirituais. E ele vem falando sobre os benefícios, do jejum nos aspectos espirituais. Então, é um livro muito legal, é um livro muito bacana. Pra não falar que eu não contribuo em nada antes de voltar pro livro, tá, Milena? Tá. Você sabia que o João Wesley também escreveu uns livros de coisa de saúde, né? Não, Pois é, toma essa informação na sua cabeça aí. Não foi só coisa teológica que ele escreveu, não. Tá? É assim, a medicina da época, né, gente? não, Óbvio. sim, uns livretos, né? Uns É folhetinhos. só uma informação aí. Não, é tipo assim, ensinando a fazer uns remédios caseiros, entendeu? É livro de remédio caseiro. Sim, sim. Estou mandando alguém fazer isso? Não. Eu só estou comentando para não falar que eu não contribuí em nada Não, nesse vídeo, não, mas você entendeu? ainda vai falar. Porque vai que monetiza. Aí você fica. Não, eu Não, mas você participo. ainda. Sim, não, você vai ter parte nisso. Gente, você que quer aqui contribuir com a Milena para ela aguentar as minhas loucuras no vídeo, coloca aí Força Milena para. Não, mas esse tá tranquilo, vocês não viram nada. Você tem que ver os outros. Os outros. Tem que ver o que não vai pro ar, né? Não, que não vai pro ar. O que Deixa não eu. vai. Milena, você lembra o Douglas Cruz, Sim. questionando como um instrumento para a saúde feminina é utilizado? Lembro. Não, mas é O impossível que eu faço, gente, esquecer. é dar aula. O que eu faço é dar aula. É impossível esquecer aquela dúvida do Douglas e o seu ensino, né? A forma como você ensinou naquele dia sobre isso. Mas deixa aqui pro pessoal ficar curioso, gente. Mas enfim, só loucura. Mas voltando ao livro, que a gente está aqui para falar a resenha do livro. É, para resenhar, pô. Mas, Pra resenhar. Pra resenhar. mas o O livro, livro compra aí no link, galera, e termina de ler. Não vai contar lê o tudo livro. também. É verdade. Não, contar tudo nós não vamos. Mas o livro é muito bom. Ele é muito bom. Vale a pena você ler, principalmente se você quer de fato ter uma mudança de vida, tipo, virou essa chavinha na sua cabeça? Ah, eu preciso cuidar mais do meu corpo, que eu posso até falar um pouquinho aqui, aproveitando, né, porque eu gosto de falar, o meu testemunho, mas em 2019 eu fui muito confrontada por Deus nessa área, né? Eu estava estudando, né, teologia, então eu era crente, estudava teologia, cuidava ali da minha saúde espiritual, né? Minha saúde emocional, tava tudo bem, Eu mas não gosto. cuidava do meu corpo, não fazia nada. Não comia melhor, tipo, eu comia pouquíssimas frutas, pouquíssimos legumes e não tinha uma atividade, uma vida de exercícios, né? E aí eu lembro que Deus me confrontou exatamente nisso, né? Deus me chamou de hipócrita bem na cara dura, assim, porque eu zelava e prezava que as pessoas tinham que ler a Bíblia, elas tinham que cuidar da vida delas, espiritual, elas tinham que ter um relacionamento com Deus, que eu sempre fui apaixonada por esse tema, mas eu não estava tendo um relacionamento com Deus e não estava lendo na palavra dele, que fala para nós santificarmos o nosso corpo, alma e espírito até a sua vinda, né? Então eu estava deixando de lado o meu corpo, negligenciando isso
dando uma desculpa, entre aspas, né? Porque eu tinha uma boa autoestima, eu ainda tenho, mas assim, por eu ter uma boa autoestima, eu falava, deixa isso pra lá. Então, fui muito confrontada por Deus. Então, desde 2019, eu venho buscando ter essa mudança de vida. Então, assim, se essa chavinha virou na sua mente, ou se você entendeu, cara, que você precisa de fato cuidar do seu corpo, né, para você viver, até mesmo vivenciar as promessas de Deus para você, né, porque esse negócio de quem tem promessa de Deus não morre, não é? É mentira. Que a gente Mentiram, fala. viu? Será que a gente. Mentiram! Olha, aqui a gente traz verdades difíceis de engolir. E essa é uma delas. Talvez você cantou por aí, mas é. Eu tô calado, irmão, porque assim, eu já tomei uma lapada, eu não sei se eu te contei. Hum, Inventar de correr num bagulho que teve aqui. hum, Sim, 5 km só, gente. Era pra fazer de olho fechado. Gente, eu ainda não tô, tá? A chavinha que ela falou que. Essa chavinha virou pra você. Pra mim, tá pegando ainda a é, chave, tá no chaveiro. espero estar virando. Às vezes nesse vídeo ajuda, né? Hum. Mas enfim. Assim, sabe que eu não tava aguentando nada. Mas nada, nada. Eu tenho um problema que toda vez que eu corro, até por não ter um tênis adequado para, eu sinto muita dor na sola do pé. Uhum. Mas não era só isso. Eu tava mal. Deve ser porque eu tô pesando mais de 100 quilos? Pode Não, ser. não deve ter nada a ver. Não deve ter nada a ver. Eu e meus 103 quilos. Não deve ter nada a ver. Imagina. Mas assim, vem na minha mente, sei lá se é visão, que é. Sei lá. Tô falando que é não, viu, galera? Mas a Camila e a Manu, minha Manuzinha, precisando de mim, numa situação específica, e eu não conseguia chegar por nada. E agora que eu tô lembrando disso, tá ficando pior pro meu lado, né? Acho que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ali, É. ó, fazendo a chavinha virar. Amém. Vamos continuar aí, Fazendo vamos, a volta. chavinha virar. Volta. Mas assim, e como eu fui muito confrontada por Deus nisso mesmo, eu comecei em 2019 a caminhar no parque. 2020 veio a pandemia, mas eu caminhava no parque, 6 horas da manhã, foi bem tranquilo. Depois, em 2021, que eu fui para academia, que eu melhorei a rotina de exercício. Hoje eu ainda continuo essa rotina de exercício. Agora é crossfiteira. Crossfiteira hoje, entendeu? Mas é porque realmente eu entendi que eu estava negligenciando a palavra de Deus, sendo que eu digo que a palavra de Obrigado pela parte Deus que me é a toca. verdade, né? Hã? Obrigado pela parte que me toca. Mas é que a gente fala que a palavra de Deus é verdade, a gente fala que ali é o manual para nossa vida e a gente está negligenciando, entendeu? E aí esse livro vem falando, tipo, nos despertando porque ele traz uma chuva de versículos para falar com você que você precisa cuidar da sua vida e como a saúde, né, é um tema abordado na palavra de Deus. Só que, ao mesmo tempo que ele é um livro tranquilo de ler pela linguagem, ele é um livro também muito técnico, né? Porque, por exemplo, tem N tabelas, né? Como eu falei, sobre alimentação, ele fala sobre a rotina do sono, ele vem falando sobre exercícios, então ele traz dados da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, sobre isso. Mas eu gostei bastante, vale muito a pena ler. E é interessante também o título, né, do Rumo aos 120 anos. Você sabe por que é Rumo aos 120 anos? É a parte teológica aí que há discussões. Sim. Vou entrar aqui, vou depois o pessoal da igreja me cobrar. Mas tem essas discussões que tá com relação à parte de Gênesis lá, né? Que Deus define um tempo para o homem viver por causa do estilo de vida que ele levava, vivia há trocentos anos lá, e dentro da teologia que o livro vai defender, era de fato os anos vividos do igual a gente conta hoje, e que depois foi limitado a 120. A discussão de quem discute isso, nossa, a discussão de quem discute, perdão, O português você, tá fala bem com mesmo. português correto, perdão, Tá bem. mas a polêmica ali de quem discute é porque depois que há essa determinação desse tempo de vida, há alguns relatos ali de homens que Liberal. passaram da data, né? Uhum. Enfim. Mas é isso mesmo, por causa desse texto. Eu achei interessante.
né? Na verdade, eu achei uma boa sacada de título, né? Rumo aos 120 anos. É muito inteligente. Mas, enfim, é um livro muito bom. Eu já falei desse livro aqui, mas eu ainda não comecei a ler, que é esse livro aqui, outro livro. Que ele não é um livro cristão, mas ele também fala sobre você viver mais e melhor. Você lê e traz para nós. Não, eu vou ler, mas é que ele é uma lapada, ainda não consegui. Eu ainda não Ah, finalizei nem o meu livro de janeiro, nós estamos dia 6 de fevereiro. irmã, irmã, irmã. Tá difícil. Eu também não. Mas vamos embora. É brincadeira. No, mas tô acabando. Tô acabando. Semana acaba. É, a semana não acaba É não, bom mas acabar, né? Tem que acaba. gravar, não sei se você tá ligado, né? Hã? É, o estoque vai acabar daqui a pouco, então tem que gravar. É, tem que ler. Tem que ler mais e gravar mais. Ainda bem que Mas nós é vamos falar de isso. outra. Fica então essa indicação rumo aos 120 anos. Se você quer comprar, compre no nosso link aqui embaixo. E você tem alguma pergunta desse livro? Alguma coisa para falar, para fazer? Mas eu preciso fazer, né? Entendi. Entendeu? Sabe quando você não tá com muita autoridade para falar? É isso. Na verdade, assim, quase nenhum dos livros que. Como está na minha descrição lá no Instagram. Aqui é um cristão ateu em tratamento. Um cristão ateu em tratamento. Aqui é o tratamento do meu ateísmo cristão. Sim. Estou sendo tratado, vídeo após vídeo. E até uma hora de ficar bom. Evoluindo, né? Evoluindo. Isso. Vai ficar bom, porque nós estamos nesse processo, né, gente? Eu diria John Wesley, vamos nos esforçar pela perfeição cristã. Eu diria John. Existe perfeição cristã? Bora, acabou o vídeo. Valeu! Tchau, gente.